Num subúrbio tranquilo de uma cidade, uma casa espaçosa, com um jardim meticulosamente cuidado, destacava-se das demais. Era a residência de Maria Fernandes, uma senhora de 75 anos conhecida na vizinhança por sua doce bondade e seu jardim cheio de flores vibrantes. Mas a alegria das cores em seu jardim contrastava com a tristeza do silêncio em sua casa. Davi e Bruna, seus filhos, haviam se mudado anos atrás, e as visitas que costumavam ser frequentes se tornaram raras e eventualmente cessaram. Sentada na velha poltrona na sala de estar com uma xícara de chá na mão, Maria olhava fixamente para o retrato de família na lareira. Os sorrisos jovens de Davi e Bruna ao lado do falecido marido de Maria pareciam pertencer a outra vida. Davi, Bruna, onde vocês estão, meus queridos? Maria sussurrou. Sua voz tremia e seus olhos se enchiam com lágrimas. Um toque de telefone interrompeu o silêncio. Maria atendeu, esperando que fosse um de seus filhos. Mãe, sou eu, Davi. A voz do outro lado do telefone anunciou, e o alívio na voz de Maria era palpável. Oh, Davi, faz tanto tempo que não ouço sua voz. Sentimos sua falta. Mãe. Davi respondeu com um tom ensaiado. Bruna e eu estivemos pensando que precisamos passar mais tempo com você. Estamos considerando uma visita. O que você acha? Maria sentiu um lampejo de alegria. Oh, isso seria maravilhoso, meu querido. Mal posso esperar. Ao desligar o telefone, o sorriso de Maria iluminou a sala. Ela não tinha ideia de que aquela ligação seria o início de uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Numa noite fria e escura de outono, os faróis de um carro iluminaram a entrada da casa de Maria. Davi e Bruna, ambos com expressões preocupadas, saíram do veículo e caminharam até a porta da frente. Bruna, a mais nova dos dois com maquiagem perfeitamente aplicada para esconder as marcas do tempo, olhou para Davi com uma expressão duvidosa. Você acha que ela vai acreditar em nós? Ela sussurrou nervosamente. Davi, mais velho e com profundas linhas de preocupação no rosto, olhou para Bruna, seu olhar sério, mas determinado. Ela tem que acreditar em nós, Bruna, não temos outra escolha. Eles então bateram na porta e foram recebidos pelo sorriso radiante de Maria. Davi, Bruna, ela exclamou, abraçando ambos calorosamente. Entrem. Eu preparei o jantar. Durante o jantar, Davi e Bruna preencheram a velha casa com risadas e histórias de suas vidas na grande cidade. Eles falaram sobre seus empregos, amigos e até as dificuldades que estavam enfrentando. Mas deixaram de fora a parte crucial de suas vidas, sua situação financeira desesperadora. Nos dias seguintes, as visitas de Davi e Bruna se tornaram frequentes. Eles ajudaram Maria com os afazeres domésticos, trouxeram presentes e fizeram todo tipo de gestos que alimentaram a esperança de Maria de ter seus filhos de volta. Mãe, Davi começou uma noite. Bruna e eu estivemos conversando. Sentimos sua falta e achamos que você sente falta de nós também. Que tal vender esta casa e vir morar conosco na cidade? Maria, surpresa com a sugestão, olhou para seus filhos. Lágrimas de alegria brotavam em seus olhos. Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. A possibilidade de viver com seus filhos novamente era tudo o que ela queria. No entanto, ela não tinha ideia de que seus sonhos estavam prestes a se transformar em um pesadelo. Por dias, Maria ponderou sobre a proposta de Davi e Bruna. Ela amava sua casa, mas a ideia de viver com seus filhos, ver seus rostos todos os dias e compartilhar suas vidas a enchia de emoção. Finalmente, uma noite, ela tomou uma decisão. Davi, Bruna, pensei muito sobre o que vocês disseram, Maria começou, sua voz tremendo. E decidi vender a casa e ir morar com vocês. Os irmãos trocaram olhares furtivos, seus rostos mascarando a satisfação que sentiam. Oh, mãe, estamos tão felizes, Bruna exclamou, levantando-se para abraçar Maria. Você vai adorar a cidade, tenho certeza.
com a decisão tomada, as coisas se moveram rapidamente. A casa foi colocada à venda e, para surpresa de Maria, vendeu-se em pouco tempo. Ela se viu cercada por caixas, embalando seus pertences para a mudança. Enquanto empacotava seus álbuns de fotos, Maria sentiu uma pontada de tristeza ao se despedir da casa que havia sido seu lar por tantos anos. "Vou sentir falta deste lugar", disse ela suavemente, acariciando a moldura de uma fotografia antiga. "Não se preocupe, mãe", disse Davi, colocando um braço reconfortante ao redor de seus ombros. "Você vai amar a cidade e, mais importante, estaremos todos juntos naquele momento." Maria não percebeu o olhar cúmplice trocado entre Davi e Bruna. Ela estava longe de imaginar a verdadeira intenção por trás de suas palavras reconfortantes. A grande mudança finalmente aconteceu. Maria, com uma mistura de empolgação e nervosismo, disse adeus à sua casa e ao bairro que tanto amava. Davi e Bruna receberam em seu carro e a levaram para a grande cidade. "Ei, mãe, você vai amar a vista do nosso apartamento", disse Bruna, tentando aliviar a atmosfera pesada. "E as lojas. Tudo será novo e emocionante." Ao chegar ao seu destino, Maria foi recebida não por um aconchegante apartamento, mas pela entrada de um grande asilo para idosos, com paredes pintadas em cores pastéis e um jardim bem cuidado. "Davi, Bruna, deve haver algum engano", disse Maria, confusa. "Isso é um asilo." "Mãe, sentimos muito por não termos sido honestos desde o início", começou Davi, sua voz tremendo, evitando seu olhar. "Não podemos sustentar outra pessoa em nosso apartamento. E com o dinheiro da venda da sua casa, conseguimos garantir um estado seguro e confortável para você aqui." Maria sentiu seu coração apertar. Ela olhou para Bruna, esperando ver algum sinal de que isso era apenas uma piada de mau gosto. Mas o rosto de Bruna era sério, seus olhos cheios de lágrimas. "Mãe, sentimos muito", disse Bruna, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Prometemos visitá-la sempre que pudermos." E assim, Maria se viu sozinha, abandonada na entrada do asilo. Ela sentiu uma tristeza profunda, uma sensação de traição que a deixou atordoada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela entrou no novo lugar que seria seu lar, sem saber que essa triste reviravolta em sua vida estava prestes a dar lugar a surpreendentes novos começos. A vida no asilo foi uma grande mudança para Maria. Ela sentia falta da liberdade de sua própria casa, da familiaridade de seu jardim, acima de tudo, da esperança de estar novamente com seus filhos. Mas ela era uma mulher de espírito forte e decidiu enfrentar a situação de frente. Uma tarde, enquanto estava sentada no jardim do asilo, Maria viu uma casa antiga à venda do outro lado da rua. Algo naquela casa chamou sua atenção. Parecia solitária, assim como ela. Lembrando-se de suas economias escondidas, Maria decidiu comprar a casa. Quando compartilhou a notícia com seus filhos, eles riram, duvidando da capacidade de Maria de cuidar de uma casa velha e usada. Mas Maria estava determinada. "Sou mais forte do que vocês pensam", disse Maria, olhando nos olhos de Davi e Bruna. "E esta será minha casa." No dia da mudança, Maria se viu mais uma vez cercada por caixas, mas desta vez havia um sentimento de antecipação e esperança. Pouco depois de se mudar, Maria conheceu seus vizinhos, um casal jovem com gêmeos de 4 anos. Giovanna e Douglas eram gentis e ofereceram ajuda com os reparos necessários na casa. "Senhora Maria, esta casa precisa de um pouco de amor", disse Douglas, olhando para a casa desgastada. "E acho que podemos ajudá-la com isso." E assim, uma nova amizade floresceu. E Maria, mesmo em meio a uma situação desafiadora, se viu cercada por pessoas que realmente se importavam com ela. Foi uma reviravolta que ela não esperava, mas que profundamente apreciava. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Giovanna e Douglas, junto com seus adoráveis gêmeos, Laura e Nicholas, ajudaram Maria a transformar a casa velha em um lar. Eles pintaram paredes, consertaram o telhado, arrumaram o jardim. Maria,
apesar de sua idade, estava determinada a ajudar de todas as formas que podia. Senhora Maria, você precisa descansar, repreendeu Giovanna, enquanto Maria insistia em ajudar a plantar flores no jardim. Minha querida, nunca me senti tão viva, respondeu Maria, seu rosto irradiando alegria. A velha casa começou a ganhar vida novamente. As paredes receberam novas cores. O jardim floresceu e a casa, outrora tão solitária, agora estava cheia de risadas e conversas. Davi e Bruna, observando de longe, não podiam acreditar na transformação. Eles nunca esperaram que Maria fosse capaz de tal façanha. Sua surpresa, no entanto, transformou-se em raiva e ressentimento. Eles se sentiram enganados, acreditando que Maria havia escondido o dinheiro deles. Mãe, você realmente nos surpreendeu, disse Davi durante uma visita, sua voz cheia de falsa alegria. Sim, mãe, você realmente nos mostrou quão independente você é, acrescentou Bruna, seu sorriso não alcançando os olhos. Mas Maria, feliz em sua nova vida e alheia aos sentimentos de seus filhos, apenas sorriu e agradeceu, sem saber da tempestade que se formava. A vida na velha casa estava apenas começando. E com ela, novas surpresas estavam esperando. Com a casa finalmente em ordem, Maria começou a explorar cada canto, cada quarto, conhecendo todos os segredos daquele lugar. Uma tarde, enquanto descia as escadas rangentes para o porão, Maria notou algo peculiar. O porão estava úmido e escuro, cheio de caixas antigas e móveis empoeirados. Em um canto, havia um grande baú antigo trancado. A curiosidade de Maria foi imediatamente despertada. Giovanna, notando a empolgação de Maria, sugeriu que talvez Douglas pudesse abrir o baú para você, Senhora Maria. Com a ajuda de Douglas, o baú foi aberto, revelando uma impressionante coleção de joias e ouro. Cada peça mais deslumbrante que a última. Maria ficou chocada, mal podendo acreditar na fortuna que havia descoberto em sua própria casa. Isso é incrível, Senhora Maria, exclamou Douglas, seus olhos arregalados de espanto. Você é uma mulher de sorte. Maria, no entanto, ficou surpresa. Ela decidiu manter a descoberta em segredo, compartilhando-a apenas com seu advogado, que a aconselhou a manter os valores seguros até decidir o que fazer com eles. Nos dias seguintes, Maria ponderou sobre sua descoberta no porão. A riqueza que havia encontrado mudaria a vida de qualquer pessoa, mas para Maria, o verdadeiro valor estava na amizade que havia encontrado com Giovanna, Douglas e seus gêmeos. Nenhum dinheiro poderia comprar o que eles haviam compartilhado. Com essa realização, Maria começou a considerar um plano, que viraria a vida de todos ao seu redor de cabeça para baixo. Os anos passaram e Maria tornou-se parte integrante da família de Giovanna e Douglas. Os gêmeos, Laura e Nicholas, consideravam Maria como uma avó, correndo até ela com histórias da escola e buscando conselhos. Maria, por sua vez, deliciava-se com a presença deles, seu sorriso sempre mais brilhante quando estava com eles. Mas a passagem do tempo também trouxe desafios. A saúde de Maria começou a declinar, e a velhice provou ser um adversário formidável. No entanto, ela recusou-se a ser derrotada, sempre encontrando alegria nas pequenas coisas. Maria, você precisa cuidar de si mesma, Giovanna advertiria, preocupada com sua amiga. E eu estou, querida, eu estou, Maria responderia com um sorriso. Estou cercada por pessoas que amo, e isso é tudo que importa. A vida continuou, cheia de risadas e memórias. A família que Maria encontrou em Giovanna, Douglas e seus filhos foi um presente que ela nunca esperou, mas pelo qual foi infinitamente grata. Enquanto isso, Davi e Bruna permaneceram obcecados pela riqueza de sua mãe, convencidos de que ela estava escondendo uma fortuna. Eles fizeram planos para garantir que essa riqueza acabasse em suas mãos, sem saber do tesouro que Maria havia descoberto no porão. Em uma fria noite de inverno, Maria, sentada em sua poltrona favorita, olhando para a lareira crepitante, tomou uma decisão. Ela chamou seu advogado e começou a planejar seu testamento.
As escolhas que fez naquela noite seriam o capítulo final e mais surpreendente de sua vida. A saúde de Maria continuou a deteriorar-se nos meses seguintes, embora a tristeza pairasse sobre a casa. Maria insistiu em manter seu sorriso, animando Eva e Nicholas com suas histórias e assegurando a Giovanna e Douglas que estava bem. Vocês são a família que escolhi, ela diria, segurando suas mãos. E eu não poderia estar mais grata. Um dia, quando Davi e Bruna vieram visitar, a tensão era palpável. Eles notaram a fragilidade de sua mãe e, embora estivessem emocionalmente distantes, a realidade da situação os atingiu como um soco no estômago. Mãe, você deveria estar em um hospital, disse Davi, tentando manter sua voz firme. Bruna concordou, evitando o olhar de sua mãe. Não, meus queridos, respondeu Maria, olhando para eles com olhos cansados, mas determinados. Esta é a minha casa e é aqui que quero passar meus últimos dias. A visita de Davi e Bruna foi breve e constrangedora. Quando eles saíram, uma estranha calma se estabeleceu sobre a casa. Maria os olhou pela janela, uma tristeza inconfundível em seus olhos. Espero que eles encontrem felicidade um dia, ela sussurrou para si mesma. Eles merecem, apesar de tudo. Esse seria o último encontro de Maria com seus filhos. De alguma forma, ela sabia que o tempo estava se esgotando, mas ela não estava com medo. Ela tinha sua família, Giovanna, Douglas, Laura e Nicholas, e ela tinha seu plano final, um plano que traria justiça e equilíbrio para todos. O fim chegou gentilmente para Maria em uma fria manhã de inverno. Ela deu seu último suspiro com Giovanna segurando sua mão. A perda foi sentida por todos na vizinhança. A gentil senhora que trouxe tanto calor para suas vidas se foi. Eu prometi cuidar de tudo, Maria, murmurou Giovanna, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Descanse em paz. Davi e Bruna receberam a notícia com uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela perda de sua mãe, alívio pela perspectiva da herança que acreditavam ser deles. A comunidade compareceu em peso ao funeral de Maria. Giovanna e Douglas, ao lado de Laura e Nicholas, receberam condolências de amigos e vizinhos, todos trazendo histórias de como Maria havia tocado suas vidas. No final do funeral, um advogado de aparência séria se aproximou da família. Eu sou Samuel Carvalho, o advogado da senhora Maria, disse ele, entregando-lhes envelopes lacrados. Ela solicitou que estes fossem entregues após o funeral. Haverá uma leitura do testamento na próxima semana. Todos arregalaram os olhos ao mencionar o testamento, e Giovanna e Douglas se olharam enquanto Davi e Bruna mal podiam esconder sua antecipação. Obrigada, senhor Carvalho, disse Giovanna, aceitando os envelopes com um aceno. E assim, com a passagem de Maria, uma nova série de eventos foi colocada em movimento. O movimento final de Maria estava apenas começando a se desdobrar, prometendo chocar a todos com suas revelações finais. Nos dias seguintes ao funeral, Giovanna e Douglas, junto com Laura e Nicholas, relembravam suas memórias de Maria. A casa parecia vazia sem sua presença, cada canto lembrando-os do amor e do calor que ela havia trazido para suas vidas. O envelope lacrado que Samuel Carvalho, o advogado, havia entregado a eles, estava na mesa de jantar, um lembrete constante da última mensagem de Maria. Finalmente, uma noite, Giovanna decidiu abri-lo. Querida família, começou a carta, escrita com a caligrafia trêmula de Maria. Se vocês estão lendo isso, então eu já parti. Mas não fiquem tristes. Lembrem-se das risadas, das histórias e das refeições compartilhadas. Isso é o que realmente importa. Maria continuou a carta expressando seu amor por todos eles e o quanto estava grata por tê-los em sua vida. No final, havia uma referência ao testamento. Quanto ao testamento, vocês descobrirão tudo durante a leitura, escreveu ela. Mas saibam que tentei fazer o que acredito ser justo. Giovanna e Douglas, vocês foram minha salvação e família quando mais precisei. E Laura e Nicholas, vocês foram a alegria que iluminou meus últimos anos.
A família terminou de ler a carta, os olhos cheios de lágrimas. O amor de Maria por eles era evidente em cada palavra. Mas o que ela quis dizer com o que acredito ser justo? O dia da leitura do testamento estava se aproximando, a curiosidade pairava no ar, mas também um sentimento de apreensão. Os últimos desejos de Maria estavam prestes a ser revelados, e ninguém podia prever o que viria a seguir. O escritório do estimado advogado Samuel Carvalho estava cheio de pessoas naquela tarde de verão particularmente quente. Janelas altas e caras permitiam que raios dourados de sol banhassem a sala, projetando longas sombras no chão de madeira polida. Giovanna e Douglas, Davi e Bruna, juntamente com alguns outros membros da comunidade que se consideravam próximos o suficiente de Maria para estar presentes, estavam sentados em cadeiras de couro que rangiam ao menor deslocamento de peso. O zumbido do ar-condicionado era o único som audível, uma tensa sinfonia de expectativa pairando no ar, espessa como neblina. No centro da sala, Samuel estava atrás de uma escrivaninha de mogno escuro, com a luz do sol refletindo em sua superfície polida e acentuando a expressão grave em seu rosto. Ele pegou o grosso envelope, o testamento de Maria, e todos prenderam a respiração esperando que ele falasse. Senhoras e senhores, Samuel começou, sua voz enchendo a sala, ecoando pelas paredes de pedra. Estou aqui para cumprir um dever de suma importância e sensibilidade, para ler o último testamento e vontade de nossa estimada Maria Fernandes. Ele fez uma pausa, olhou para todos os presentes e continuou. Se estão prontos, havia um ar de tensão palpável na sala enquanto Samuel começava a ler o documento em sua mão. As palavras eram claras, inequívocas. Para Giovanna e Douglas, deixo minha residência e todos os meus pertences pessoais. Samuel leu em voz alta. Sussurros de surpresa percorreram a sala. Alguns olhares de choque e incredulidade direcionados a Giovanna e Douglas, mas ninguém estava realmente preparado para a bomba que seria a próxima revelação. Quanto à minha fortuna acumulada em joias, ouro e diamantes, Samuel continuou, fazendo uma pausa para efeito dramático antes de anunciar com um valor monetário equivalente a vários milhões de dólares. A sala explodiu em sussurros abafados. A tensão anterior evaporando e sendo substituída por choque palpável. E assim, os desejos finais de Maria Fernandes começaram a mudar o curso da vida de todos naquela sala. Exatamente metade da minha fortuna, a voz de Samuel ecoou pela sala, dando peso às palavras seguintes, será generosamente doada ao lar dos idosos, o lugar onde, sob circunstâncias diferentes, eu teria passado meus últimos dias. Davi e Bruna engoliram em seco. Cada palavra do testamento de sua mãe desfazendo a premissa de uma herança fácil e de uma vida despreocupada. Olhares de surpresa e incredulidade foram trocados enquanto Giovanna e Douglas trocavam olhares, acenando em silencioso entendimento da intenção de Maria. Samuel continuou, desta vez com um traço de hesitação em sua voz, e a outra metade da minha fortuna, ele fez uma pausa para efeito dramático. Seus olhos varrendo os rostos estupefatos na sala, será destinada aos filhos de Giovanna e Douglas, os jovens Laura e Nicholas. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O ar estava carregado de surpresa e incredulidade chocante. Davi e Bruna pareciam ter perdido toda a cor, seus sonhos de riqueza rápida desmoronando como um castelo de cartas. Giovanna e Douglas, por outro lado, se olharam, seus olhos arregalados com incredulidade, tentando entender a magnitude da generosidade de Maria. No final, Samuel concluiu a leitura, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Maria deixou uma mensagem final para seus filhos biológicos, Davi e Bruna. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Espero que encontrem a felicidade que procuram e lembrem-se, dinheiro não é a fonte da alegria. A verdadeira alegria vem das pessoas que amamos e de como tratamos os outros. Quanto ao meu dinheiro, vocês já tiveram a parte que obtiveram com a venda da casa, em uma situação em que me senti enganada e praticamente coagida. Vocês não verão outro centavo. A sala imediatamente se transformou em um redemoinho de emoções conflitantes. Davi e Bruna, com expressões de raiva e frustração, saíram tempestuosamente da sala.
Os ecos de sua partida ainda pairavam no ar. Giovanna e Douglas estavam praticamente imóveis, lutando para processar a inesperada generosidade de Maria. Uma coisa, no entanto, estava clara: o desejo final de Maria virou tudo de cabeça para baixo, e nada seria como antes. Davi e Bruna estavam furiosos. Como Maria ousou deixar a maior parte da fortuna para estranhos e para um lar de idosos? Eles se consideravam seus filhos, independentemente de como a trataram nos últimos anos. Isso não é justo, lamentou Davi para Bruna enquanto se acomodavam no carro após a leitura do testamento. Nós somos os filhos dela. Esse dinheiro deveria ser nosso. Vamos contestar o testamento, disse Davi, seus olhos brilhando com determinação. Ela estava senil. Ela não sabia o que estava fazendo. Enquanto isso, Giovanna e Douglas estavam em estado de choque. Eles nunca esperavam receber nada de Maria, muito menos uma casa e uma fortuna para seus filhos. Não podemos aceitar isso, disse Giovanna, visivelmente abalada. Ela era nossa amiga, não nossa benfeitora. Concordo, Giovanna, respondeu Douglas, segurando a mão dela. Mas talvez possamos usar essa fortuna para fazer algo de bom, como Maria teria querido. À medida que a tempestade se formava, o testamento final de Maria colocou a cidade em frenesi. As semanas seguintes prometiam ser cheias de tensão, enquanto os aparentes herdeiros se preparavam para uma batalha que poderia mudar suas vidas para sempre. As semanas seguintes foram preenchidas com grande tensão. Davi e Bruna buscaram os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar, tentando contestar o testamento de Maria. Ela estava senil. Sua mente não estava clara quando fez esse testamento, argumentou Davi no tribunal. Por outro lado, Giovanna e Douglas, juntamente com o advogado Samuel Carvalho, estavam prontos para defender o testamento de Maria. Vossa Excelência, Maria Fernandes estava plenamente ciente de suas ações. Esta reivindicação inteira é apenas um ato de ganância, argumentou Samuel. As sessões no tribunal foram intensas. Testemunhos foram ouvidos, evidências foram apresentadas e os nervos estavam à flor da pele. Finalmente, o juiz proferiu o veredicto após considerar todas as evidências e testemunhos. É claro que Maria Fernandes estava em plena posse de suas faculdades mentais ao redigir seu testamento. A tentativa de contestá-lo, portanto, é rejeitada. O silêncio caiu no tribunal quando a decisão foi anunciada. Davi e Bruna ficaram chocados, enquanto Giovanna e Douglas sentiram uma mistura de alívio e tristeza. Eles sabiam que essa fortuna representava o último lembrete tangível de sua querida amiga Maria. Isso não acabou, rosnou Davi para Giovanna e Douglas ao deixar o tribunal. Levarei isso ao Tribunal de Apelações. Giovanna simplesmente acenou com a cabeça, segurando a mão de Douglas. Eles sabiam que ainda havia um longo caminho pela frente, mas por enquanto, a justiça havia prevalecido. O testamento de Maria seria cumprido como ela teria desejado. Davi e Bruna, apesar de sua ameaça, nunca conseguiram levar o caso ao Tribunal de Apelações. A derrota no tribunal local esgotou seus recursos e a realização de que sua ganância os levou a perder a última conexão com sua mãe os atingiu fortemente. Eles se retiraram da cidade, desaparecendo nas sombras de suas próprias vidas. Giovanna e Douglas, por outro lado, dedicaram-se a honrar o legado de Maria da maneira mais significativa possível. Eles investiram a herança de seus filhos em educação e estabeleceram um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes da cidade. A casa de Maria foi renovada, tornando-se não apenas um lar para a família, mas um símbolo do amor e generosidade de Maria. Não sei se merecemos tudo isso, disse Giovanna uma noite, observando seus filhos brincarem no quintal. Não se trata de merecer, Giovanna, respondeu Douglas, puxando-a para perto. Trata-se do que fazemos com isso. Maria nos deu a chance de fazer a diferença, e é isso que vamos fazer. No final, a história de Maria Fernandes serviu como um lembrete para toda a comunidade, um lembrete de que a verdadeira riqueza não vem de posses materiais,
mas do amor e bondade que compartilhamos com os outros. Sua memória continuou a viver não apenas na casa lindamente restaurada ou nas bolsas de estudo concedidas, mas nos corações daqueles que ela tocou com sua generosidade e amor. E como sempre, a vida continuou, em pequena cidade com grandes histórias e lições de vida ainda maiores. Até o fim, Maria Fernandes garantiu que sua história seria uma de esperança, amor e generosidade. Uma história que continuará a inspirar futuras gerações.